paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, é com imensa alegria que estaremos gravando aqui uma série de vídeos acerca da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a pedido de alguns dos nossos alunos ou professores da nossa Escola Bíblica Dominical, local aqui da cidade de Paulista, bem como também alguns irmãos, amigos nossos de outras cidades nos solicitaram e a pedido dos nossos amados irmãos estaremos, portanto, assim fazendo. Estamos aqui iniciando os estudos do primeiro trimestre de 2021 sobre o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Glória a Deus. Na nossa primeira lição deste trimestre, estaremos estudando acerca do tema A Pessoa do Espírito Santo. Textuário: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4 e o versículo 30. Verdade prática: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Glória a Deus por isso. Temos como objetivo geral, expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Segundo objetivo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. Terceiro objetivo, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Na introdução desta lição, nós podemos ver o seguinte: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ela. Portanto, esta lição estará tratando do tema teológico chamado pneumatologia, que é a doutrina da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Estaremos estudando a partir desta lição. O primeiro tópico da lição fala acerca do assunto, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Primeiro item do primeiro tópico fala da divindade do Espírito Santo, que podemos perceber isto em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando o Senhor orientou aos seus servos, apóstolos e discípulos, quando ele enviou, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mostrando assim que o Espírito Santo é Deus igualmente ao Pai, igualmente também ao Filho. Também nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então Deus habita em nós, o Pai habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, Jesus habita em nós, o Espírito Santo é Deus igualmente ao Pai, igualmente ao Filho. Também nós podemos ler que o cristão é templo de Deus, segundo lemos em João capítulo 14, versículo 23. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabemos que existe uma divindade que é composta por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós estaremos vendo isto mais adiante no segundo tópico, acerca do assunto. O Espírito Santo também é da mesma essência que o Pai e que o Filho. Aqui nós estamos vendo acerca da sua divindade.
O segundo item do primeiro tópico fala acerca da sua personalidade. O Espírito Santo, ele tem personalidade, né, particular, própria. Ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade. Entre os demais, o Espírito Santo é inteligente e é racional. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, Romanos 8 e o verso 27. Ele tem emoção e sensibilidade. Também vemos que o Espírito Santo, ele é volitivo, isto é, tem vontade própria. O Espírito Santo tem vontade própria. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. É o que nos diz a palavra, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, ele tem vontade quando na distribuição dos dons, o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Aqui estamos vendo a sua personalidade. Acerca do terceiro item do primeiro tópico da nossa lição, nós vemos aqui alguns atributos divinos, tanto os chamados atributos comunicáveis, que são os atributos que ele comunica aos seus servos, compartilha com os seus servos, manifesta através dos seus servos, como os atributos incomunicáveis, né, que são os atributos metafísicos, que é próprio da divindade, como onisciência, onipresença, onipotência. O Espírito Santo tem todos estes atributos, assim nós podemos ver na santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Nós vemos que no episódio de Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, quando Ananias e Safira tentaram mentir contra Deus, Pedro ali os repreende e diz: por que deixastes que Satanás os levasse a mentir contra Deus? Portanto não mentiste contra o Espírito Santo, portanto não mentiste a homens, mas mentistes contra Deus. Então quem procura mentir contra o Espírito Santo está tentando mentir contra Deus, como se isso fosse possível, porque Deus conhece e vê todas as coisas. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele conhece até as profundezas de Deus e de todas as coisas. É isso que a palavra está dizendo. O Espírito Santo também tem um atributo da eternidade. Ele é eterno, isto é, ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado Espírito Eterno. Hebreus capítulo 9 e o versículo 14. Ainda podemos ver que a palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, que são santidade, verdade, sabedoria, e entre outros que são atributos próprios do Espírito Santo, que ele comunica com os santos, né? Ele compartilha com os santos, evidencia através da vida dos santos de Deus. Então este aqui é o nosso primeiro tópico da lição: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito Santo é um ser divino, igualmente ao Pai e ao Filho, né? Também nós podemos ver que o Espírito Santo tem a sua personalidade, a personalidade de intelecto, emoção, vontade como os demais. O Espírito Santo, ele possui atributos divinos como onisciência, onipresença, onipotência e eternidade, e como também os chamados atributos comunicáveis, que ele comunica aos seus santos, que é a verdade, sabedoria, entre outros que ele comunica aos servos de Deus. No segundo tópico da nossa lição, nós vemos aqui o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então, a Santíssima Trindade são três pessoas em uma só divindade, iguais em tudo, na essência, no poder, na eternidade, no conhecimento, na sabedoria, são iguais em tudo. Não existe um Deus maior, outro menor, porque alguém pensa na fórmula que nós comunicamos Pai, Filho, Espírito Santo, como se houvesse aí um degrau na
divindade. O Pai é maior, o Filho um pouco menor e o Espírito Santo um Deus de terceira categoria, mas na verdade todos são igualmente Deus poderoso, eterno, onisciente, onipotente, digno de glória, digno de louvor, como nós veremos mais adiante na nossa lição. Então este aqui é o nosso segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. No primeiro item do segundo tópico, temos aqui uma palavra chamada pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está na outra e cada uma se dá às duas outras. Com esta expressão pericorese, nós vemos aqui que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito Santo está no Pai, está no Filho, ambos coexistem e habitam uma na outra. Quem adora o Pai está adorando ao Filho e ao Espírito Santo. Quem adora o Espírito Santo está adorando o Pai e ao Filho. Quem adora o Filho está adorando ao Espírito Santo e ao Pai. Uma pessoa está na outra, ligada intimamente, não há como dividir a divindade, não é? Ali fracionar a divindade. É uma divindade composta por três pessoas, porém uma habita na outra, não é? Não há aquele individualismo, não é? Tu faz isso, eu faço aquilo. Aonde o Espírito Santo está agindo, o Pai e o Filho também está. Aonde o Filho está agindo, o Espírito Santo e o Pai também está. Aonde o Pai está agindo, o Filho e o Espírito Santo também está. Então creio que aqui é fácil de compreensão para todos nós. Ainda nós vemos no segundo item do segundo tópico, ele me glorificará. Esta expressão aqui trouxe alguma confusão na mente de algumas pessoas quando na declaração de Jesus, no capítulo 16 e o versículo 14, quando Jesus declara que o Espírito Santo, quando viesse, o Espírito que o Pai haveria de enviar, este Espírito haveria de glorificar a Jesus. Então até mesmo no meio assembleano criou-se a ideia de que quem não podia se adorar ao Espírito Santo, mas somente ao Pai e a Jesus, porque o Espírito Santo glorificava a Jesus. Depois nós chegamos ao entendimento, à compreensão e ao esclarecimento bíblico que o Pai também glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica também ao Filho. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, do contrário seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Na adoração podemos adorar também o Espírito Santo. O Pai é digno de adoração, o Filho é digno de adoração, o Espírito Santo é digno de adoração. Terceiro item do segundo tópico, o efeito prático da pericorese. Que isso quer dizer? Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados, como já falamos aqui aos amados irmãos, não é? De modo que a declaração, a nossa declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada, né? A unidade dentro da Trindade com a Trindade dentro da unidade deve ser adorada. Falando acerca ainda aqui da adoração, que é o efeito prático da pericorese. Então nós vemos dentro desse contexto a importância de compreendermos que podemos também adorar a pessoa do Espírito Santo, é digno de adoração. Quarto item do segundo tópico, a chamada consubstancial com o Filho. Consubstancial com o Filho. O Espírito Santo é consubstancial com o Filho. O que significa isso? Da mesma substância. Quando o Espírito foi prometido, a palavra nos diz: vos dará outro Consolador, alguém do mesmo tipo, da mesma
qualidade, da mesma matéria, da mesma essência, do mesmo poder. Outro Consolador, isso quer dizer alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder que Jesus. Isso nós precisamos crer. Existem algumas seitas por aí que até criaram uma tradução bíblica toda mutilada, que coloca em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus, e aí eles colocam um Deus com D minúsculo, como se Jesus fosse um Deus menor, um Deus pagão. Toda vez que na Bíblia o nome Deus aparece com D minúsculo, isso está se referindo a um Deus do paganismo, um Deus pagão. E Jesus é Deus igualmente ao Pai, assim como o Espírito Santo é Deus igualmente ao Filho, igualmente ao Pai, como vemos em Atos capítulo 4, versículos 3 e 4. O terceiro tópico da nossa lição, nós vemos o assunto: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Primeiramente no mundo, nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo atuando na preparação do mundo para a criação, que haveria de vir. No Salmo 104 e o verso 30, nós lemos: envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. O Espírito Santo ainda age, trabalhando na renovação, na continuidade, da existência do planeta, da terra, das árvores, dos minerais e de tudo que existe aqui. O Espírito Santo continua a sua atuação. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia. Cada coisa que acontece conosco, em um milagre que acontece em nossa vida, há uma ação do Espírito Santo. Quando Deus usa um médico para tratar de você, há uma ação do Espírito Santo. Quando você consegue um novo emprego, há uma ação do Espírito Santo. Quando acontece um livramento na tua vida, há uma ação do Espírito Santo agindo em você. O Espírito Santo trabalha no mundo. O segundo item do terceiro tópico, no plano divino da salvação. O Espírito Santo esteve e está trabalhando em todo o processo da salvação, da redenção, conduzindo a história da redenção humana ao trabalho do Espírito Santo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos do 10 ao 12, nós vemos isto. Também podemos ver nos versículos 19 e 21, que foi o próprio Espírito Santo que inspirou a palavra. Toda a palavra é inspirada por ele, a palavra de Deus. As palavras bíblicas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, aqui trazendo para o homem conhecimento da redenção que haveria de vir na pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo também agiu nos antigos hebreus, como nos 70 anciãos que auxiliaram Moisés. Números capítulo 11, versículo 25, também atuou na vida dos chamados heróis da nação de Israel, de Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Juízes capítulo 6, versículo 34, 14 e 6, primeiro livro de Samuel, 16 e 13. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Para alguém tomar a decisão de aceitar a Jesus, primeiro se faz necessário o convencimento por parte do Espírito Santo atuando na vida do homem. É ele, o Espírito Santo, quem a primeira pessoa da Trindade que age na vida do pecador, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é uma verdade que nós precisamos guardar em nossos corações. O Espírito Santo, ele age no mundo e no ser humano. Primeiro nós vimos aqui no mundo, também nós vimos no plano divino da salvação, e agora no terceiro item, na vida humana. No Novo Testamento, o Novo Testamento registra o início da dispensação da chamada plenitude do Espírito Santo, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. A presença do Espírito Santo na vida do crente agora não é simplesmente uma ação que vem
e depois desaparece, como acontecia no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele agia na vida de alguém e este profetizava, e este tinha inspirações divinas para escrever algum livro, ele tinha a unção, a virtude de Deus para exercer um sacerdócio ou até mesmo um reinado, ou ali proferir uma profecia. Mas no Novo Testamento é diferente, ele agora veio para habitar. O Espírito Santo habita em nosso meio, e isto é motivo de alegria, de glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso bendito e soberano Deus. Portanto, chegamos à conclusão da nossa primeira lição. As informações sobre a pessoa bendita do Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que nós estaremos estudando durante todo este trimestre, agora o primeiro trimestre de 2021. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, quando falamos do estudo sobre o pentecostalismo, estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Aqui fica a nossa gratidão, nosso agradecimento, porque o nosso amado irmão nos acompanhou até o final aqui do nosso vídeo. Compartilhe, deixe aí o seu joinha, o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para que os irmãos recebam de primeira mão os vídeos quando formos postando aqui no nosso canal no YouTube. Também aqui pedimos aos irmãos que, se assim desejarem, podem enviar as suas perguntas e dúvidas, que nós estaremos procurando responder a cada um em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula deste trimestre abençoado acerca do verdadeiro pentecostalismo.